Deus, ao pastor pelo convite. Louvado seja Deus. Trago aqui uma saudação do meu pastor Leonardo, da minha pastora Jamile. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá no livro de João, capítulo de número 4, versículo de número 34. João 4, 34. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a colheita. E o que ceifa e o que colhe recebe galardão, e ajunta tesouros para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei a colher onde vocês não trabalharam, outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo o quanto tenho feito. Amém? Os irmãos podem se assentar? Irmãos, para que eu entre, para que os irmãos entendam sobre o que eu estou falando, porque Jesus está falando sobre colheita. E eu tenho que voltar lá com os irmãos, lá para o comecinho desse capítulo de número 4, que nos fala da mulher samaritana. Todos nós conhecemos aqui a mulher samaritana. E a palavra nos diz que Jesus, voltando da Judéia para a Galiléia, era necessário passar por Samaria. Por que, irmãos, era necessário passar por Samaria? Porque era caminho e porque algo de maravilhoso tinha para acontecer ali naquele lugar. Mas, como os samaritanos não tinham paz ali com os judeus, o que eles faziam? Eles passavam pelo redor, pelos cantos ali de Samaria, para não precisar passar pelo meio de Samaria e conversar com os samaritanos. E a palavra nos diz que Jesus, chegando ali numa cidade chamada Sicar, os discípulos eles foram comprar comida. E Jesus se assentou, porque Jesus se fez homem, né? Se sentiu cansado e se assentou ali perto de um poço. E a palavra nos diz que chegou uma mulher, que nós conhecemos como a mulher samaritana. Nós não temos o nome dessa mulher, nós conhecemos ela só como uma mulher samaritana. E a palavra nos diz que Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: mulher, dá-me de beber. E aquela mulher olhou para Jesus e falou assim: como assim? Você, sendo judeu, pede a minha água, que sou samaritana. Como você me pede água? E Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, se você tivesse o dom de Deus, e se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água, e eu te daria água viva. E a mulher disse assim: como? Como você vai me dar água viva? Você não tem nem balde, esse poço é muito fundo. Você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, porque este poço e aquelas terras eram herança de Jacó para José. E daí essa mulher falou assim: mas como você vai me dar essa água? E ainda água viva, de onde você vai tirar essa água? E a palavra continua nos dizendo assim. Jesus diz assim para ela: mulher, a água que eu tenho, quem beber dela nunca mais terá sede, e mais, fluirá de dentro de si um rio que corre para a vida eterna. Deixa eu ler aqui bem direitinho para os irmãos. Jesus respondeu: qualquer que beber desta água nunca mais tornará a ter sede. Então aquela mulher ficou interessada. Ela falou assim: mas então Jesus, ela não sabia quem era, mas então me dá desta água. E Jesus fala para ela: então vai e busca seu marido. Aí ela
ficou envergonhada, mas falou: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e fala assim: disseste que tem. Já teve 5 maridos e este que você tem não é seu. Aí ela fala assim: eu vejo que você é profeta. Os nossos antepassados, os nossos pais, diziam que nós devíamos adorar a Deus nesse monte. Vocês, judeus, dizem que nós temos que adorar a Deus lá em Jerusalém. E você que é profeta, aonde você diz que nós devemos adorar? Aí, no versículo 23 e 24, eu estou lendo o capítulo de número 4, irmãos. Versículo 23 e 24 diz assim: mulher, é chegada a hora, não adorarão a Deus nem aqui, neste monte, nem lá em Jerusalém. No versículo 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o assim o adoram. Deus, Ele é espírito, e importa que o que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. E a mulher, os olhos dela se abriram. Ela diz assim: eu sei, Senhor, que o Messias virá e nos contará todas estas coisas. Ela não sabia com quem ela estava falando. Aí Jesus olha para ela e fala assim: Messias, sou eu. Louvado seja Deus. E os olhos daquela mulher foram abertos. É o Messias que você está esperando? É com ele que você está falando. E é isso que a palavra nos diz, que os discípulos chegaram neste mesmo momento. Então aquela mulher largou o seu vaso ali e correu para a cidade. E chegando lá na cidade, ela começou a falar: olha, venham ver o Messias. Ele falou tudo sobre mim, ele sabe tudo sobre mim. Vamos lá, vamos conhecer o Messias. E começou a evangelizar naquela cidade. Aí nós temos 2 cenários, irmãos. A mulher, vamos lá imaginar aqui, vamos fazer uma configuração. A mulher está lá pregando o Cristo, o Mestre que ela conheceu, o Messias, e os discípulos chegam ali conversar com Jesus. Aí os discípulos falam assim para Jesus: Mestre, Jesus, come. E Jesus fala assim para eles: a comida que eu tenho vocês não conhecem. E os discípulos, não atentando para aquilo que Jesus estava falando, eles falaram assim: será que alguém trouxe comida para ele? Ele já comeu? Não está com fome? Aí Jesus continuou dizendo: a comida que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Louvado seja Deus por isso. Porque Cristo, Ele veio à terra por nós, para nos justificar. Nós não somos dignos, nenhum de nós aqui somos dignos, mas Ele veio à terra para nos justificar. E louvado seja Deus por isso. Então Ele fala assim: a minha vontade é fazer a vontade do Pai que me enviou. É por isso que quando Ele chega no Getsemane, Ele fala assim: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então louvado seja Deus que nos amou de tal forma que morreu por nós nessa cruz. E Jesus continua falando ali: eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus, ele veio de uma forma carnal, terrena, para nos mostrar que as dores que ele sentiu, nós também sentimos. A Andressa falou aqui: ele não nos disse que nós não teríamos aflições. Ele não nos prometeu um mundo sem aflições, sem dificuldades, mas ele nos prometeu que ele estaria conosco em todo o tempo, que em todo o tempo ele passaria conosco. Não foi assim na cova dos leões com Daniel? Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo? Ele estava ali, o Senhor estava ali. Quando o rei olhou e falou assim: eu coloquei 3 homens lá, mas eu vejo 4. São 4. Por quê? Porque Cristo estava ali. Então Cristo, ele passa conosco por todas as nossas dificuldades.
Ele. É difícil, mas o Senhor Ele está conosco. E todos os dias, e tudo aquilo que nós passamos é a ser penhorados. É como o livro de Pedro nos diz: provados para ser aprovados. Louvado seja Deus por isso. Aí Jesus fala para eles assim: a minha vontade é fazer a vontade de meu Pai. O que eu vim fazer é a vontade de meu Pai. Aí ele fala assim, entrando agora neste versículo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí no versículo 35 ele diz assim: não dizeis vós que ainda falta 4 meses para que venha a colheita? Eu vos digo: levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. Louvado seja Deus. Às vezes nós olhamos uma situação, às vezes nós olhamos e falamos assim: em certo tempo vai se resolver, ou eu vou fazer isso e vai se resolver aquela questão. Jesus está dizendo: é agora. O momento da colheita é agora. Que em nome de Jesus, nós como povo do Senhor, como servos do Senhor, viemos colher aquilo que está sendo plantado. Em tantos lugares a palavra diz assim: levante os vossos olhos, porque nós não precisamos ir longe, Sibeli, para ver necessidades. Dá uma voltinha aqui na vila, quantas necessidades nós vemos nessa vila. Mas o Senhor nos diz: os campos já estão brancos e a colheita é agora. Então, em nome de Jesus, que nós vamos ser estes colhedores. Marcos 16:15 diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Mas você vai dizer assim: mas eu não sei pregar a palavra. Sabe, eu não sei. Eu vou falar, eu tive vergonha, eu tenho medo. Aí eu vou ler o Salmo de número 81 para os irmãos. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito. Abre a sua boca e eu a encherei. É isso que o Senhor nos fala. Abre a sua boca, vai. Diante de oportunidades, não fique parado. Eu já cheguei a falar com pessoas assim com muita vergonha, mas no ponto de ônibus, e o Senhor falando: fala com aquela pessoa, fala. E eu falo: Senhor, mas o que eu vou falar? Deus está dizendo para você nessa noite: abre. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, né? Como nós vivíamos, eu posso falar de mim, aquilo que o Senhor fez na minha vida e aquilo que o Senhor fez na sua vida. Então o Senhor está dizendo: eu te tirei do Egito, então abre a tua boca que eu vou encher. Eu vou encher, disse o Senhor. E aí vocês vão falar assim: Deus, você está falando de colheita ou de plantio? Peraí, é para ir plantar ou é para colher? Os dois. Porque aqui a palavra está nos dizendo assim: o que colhe recebe galardão e ajuda fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe, ambos se regozijem. Louvado seja Deus por isso. Tiago 5:20 diz assim: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que galardão maravilhoso. Louvado seja Deus que nós vamos a ter esta disposição de ir até aquele que precisa, essa disposição de falar, sabe, de abrir a nossa boca e ser usado por Deus. Porque louvado seja Deus se aqueles que nós estamos orando, se nós estamos pedindo. Eu creio que muitos aqui têm pedido, têm clamado por alguém. E louvado seja Deus, nós recebemos esse galardão já, de ir e ver esta pessoa vindo para a casa do Senhor, e ver esta pessoa recebendo de Deus aquilo que nós recebemos, esta paz que está no nosso coração. Louvado seja Deus. A palavra diz que o galardão vai ser grande aquele que quiser se arrepender, aquele pecador. Nosso galardão vai ser grande. Você que está aqui hoje, você está aqui porque alguém te convidou? Ou você está aqui porque alguém orou por você? Eu estou aqui nesta igreja, não estou falando nesta igreja, mas eu estou aqui no Evangelho de Cristo, inserida no Evangelho de Cristo, porque a minha tia me levava. Deve lembrar da minha tia, né? A irmã Maria Mecha, do Evangelho Quadrangular. Ela me levava nas igrejas.
Ela me levava quando eu era pequenininha, e isso foi plantado no meu coração. E louvado seja Deus que deu fruto. Louvado seja Deus. Eu contei isso lá na minha igreja, que quando ela veio a falecer, ela ficou em coma alguns dias, e eu fui lá diante dela, e eu não consigo saber se ela estava entendendo ou não o que eu estava falando. Mas eu cheguei diante dela e falei assim: tia, muito obrigada. Muito obrigada porque você me ensinou a caminhar com o Senhor. Muito obrigada, tia, porque você me ajudou a crescer. Você me ajudou. Depois eu vim a me afastar, mas eu já sabia o caminho para voltar. Então, louvado seja Deus que nós aqui, pais, venhamos ensinar os nossos filhos. Deuteronômio diz isso. Encuca a palavra todos os dias na cabeça da criança. Para quê? Para que as nossas crianças venham colher aquilo que nós estamos plantando hoje. O pastor Eliseu está aqui hoje, mas muitas pessoas aqui são plantio do seu pai. Eu lembro, eu morava aqui nessa rua, e eu sempre escutava os louvores. Muitas pessoas, muitas almas daqui são colheita do seu pai. Aí aquilo que você plantar aqui, os seus filhos vão colher. E louvado seja Deus que nós vamos a plantar frutos para os nossos filhos colher. Louvado seja Deus que nós vamos a ensinar as nossas crianças e que elas cresçam no amor, no temor do Senhor. Com dificuldade, irmãos, porque não é fácil trazer uma criança para a igreja. É fácil? Não é. Corre para lá, corre para cá, mas nós vamos. Louvado seja Deus pelas irmãs que estão ali com as bebezinhas. Louvado seja Deus que os nossos filhos sejam homens e mulheres cheios de Deus. Que em nome de Jesus nós venhamos a ensinar isso a eles, para que eles possam passar para os filhos dele isso. Aí você pode me dizer assim: mas muitas pessoas pisam no meu carro, parece que não são merecedoras disso. Sabe por quê? Eu sempre falo isso na minha igreja. Eu tenho um irmão que é alcoólatra, e a gente está ali falando, e está ali no vício, e a gente está falando há quantos anos, orando, pedindo, e parece que essa pessoa não merece, sabe? É um desgaste emocional, um desgaste físico. Mas nós não temos que olhar para ela, nós temos que olhar para Cristo, que nos chamou a ir e pregar esta palavra. Aí, eu fui para uma vez a gente foi numa clínica, né, bem? Lá em Guapiara, e tinha uma seguinte frase: a minha vida mudou, pastor, depois que eu li aquela frase. Dizia assim: me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Louvado seja Deus. Quantas pessoas parece que não merecem o nosso amor, porque às vezes essas pessoas pisam mesmo no nosso carro, mas a gente tem que fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não restringe ninguém, a todas as pessoas. Quantas pessoas nós vemos ali na esquina do Resende? Eu tenho orado muito ao Senhor por aquelas pessoas. E louvado seja Deus, que a gente um dia venha ver aqui, lá na minha igreja, na Assembleia, amém. Louvado seja Deus. Mas nós, como servos do Senhor, temos que nos levantar, Jana. Temos que nos posicionar em oração, para que isso aconteça. Nós, e eu digo, é esta igreja, é a minha igreja, são todas as igrejas. Num conjunto temos que nos levantar e nos posicionar e decretar que o reino, que esta Vila Aparecida é do Senhor Jesus. Então que em nome de Jesus, nesta noite, nós vamos tomar posição. Não perca uma oportunidade. Não perca uma oportunidade. Quando você tiver a oportunidade, vai e fale de Jesus. Mesmo com vergonha, vai e fale de Jesus. Mesmo com medo, vai e fale de Jesus. A palavra do Senhor diz: pregai o Evangelho em tempo e em fora de tempo. É em todo tempo, é em todo lugar. Então que nós venhamos ser este homem, essa mulher de Deus, usado e ousado na presença do Senhor.
Então que o Senhor venha nos usar neste tempo, porque se nós queremos, se é desejo do nosso coração, que os nossos venham para a casa do Senhor, nós temos que nos posicionar. Que em nome de Jesus nós vamos ser essas pessoas cheias de Deus. Aí, no versículo de número, deixa eu voltar aqui, irmãos, 39, diz assim: e muitos dos samaritanos, no 4 que eu estou lendo, irmãos, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto eu tenho feito. A palavra está nos dizendo aqui que muitos dos samaritanos creram em Jesus por causa da palavra da mulher que foi pregar o evangelho. Essa mulher está lá pregando, irmãos. Agora essa mulher voltou. A mulher estava pregando e agora ela está lá, apresentando este Jesus que falou tudo sobre ela, que sabia tudo sobre ela. E a palavra nos diz assim que, e diziam à mulher no 42, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos visto e ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Primeiro eles falam assim: nós estamos crendo pelo testemunho da mulher. Vai ser assim, irmãos. Muitos vão olhar e falar assim: eu vim para a igreja porque a Andressa me convidou. Eu vim para a igreja porque a Pri me convidou. E eu creio no Deus que ela falou. Mas daí, um dia eles vão dizer: eu estou na igreja porque eu conheço o Cristo que a Andressa me falou. Eu conheço o Cristo que a Pri me apresentou. E louvado seja Deus por isso. Que em nome de Jesus nós venhamos ser este canal de bênção nas mãos do Senhor. E a conclusão é essa, pregai é essa: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Porque o galardão que nós temos para receber é tremendo. É maravilhoso e não é terreno. Muitas vezes nós queremos coisas terrenas, mas 2 Coríntios nos diz que tudo aqui é passageiro. Vai passar. Mas louvado seja Deus que nós viemos ajuntar tesouros nesta terra para colher lá na eternidade com o Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor te use, que o Senhor te incomode. Que o Senhor te incomode, que em cada lugar que você vê uma necessidade, você vai e fale da palavra do Senhor. Que o Senhor te use em nome de Jesus para falar sobre Ele. Que o Senhor te use em nome de Jesus para abraçar. Um abraço cura, irmãos. Eu já cheguei na igreja arrebentada e aquela pessoa vem e me deu um abraço, pastor, aquilo me curou. Que o Senhor te use. Se você não conseguir falar, abrace. Se você não conseguir, mande uma mensagem. Eu falo para os irmãos lá na tarde da bênção. Eu tenho um propósito. Na semana eu mando mensagem para 3 pessoas. Pessoas que vão na igreja, pessoas que não vão, pessoas que iam, mas não foram. E eu não estão indo mais. E eu mando mensagem para 3 pessoas. Vocês imaginaram se todo mundo fizesse isso? Mandasse mensagem, todo mundo aqui, mandasse mensagem para 3 pessoas, não necessariamente pessoas que conhecem a Cristo, mas pessoas que precisam de Cristo. Como seria maravilhoso, muitas pessoas seriam alcançadas, mas que em nome de Jesus, nós venhamos a sair do nosso comodismo, e venhamos a falar, e conhecer, e prosseguir em conhecer o Senhor. Que em nome de Jesus nós venhamos a ser este povo que o Senhor quer usar. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que o Senhor trouxe aqui para eu estar falando com os irmãos. Que o Senhor te incomode, irmãos. Eu falei isso lá na igreja, que o Senhor te incomode a falar dele. Que o Senhor te incomode a ver o teu filho. Ai, Senhor, quando os filhos da gente fazem alguma coisa de errado, às vezes lá em casa eu corrijo, mas será que Jesus está gostando disso? Coloque Jesus em tudo. Coloque Jesus em tudo. Que Jesus seja o centro da sua casa. Que Jesus seja o centro da sua família. O centro do seu trabalho. Que Jesus seja o centro da sua vida.
Porque as pessoas vão conhecer Cristo através de você. E depois elas vão falar: eu conheço o Cristo que me apresentaram. E hoje eu vivo com Ele. E hoje eu estou feliz. E hoje eu estou mudado. Porque alguém me apresentou o Cristo. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Quero fazer uma oração com os irmãos. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Que você, nesta noite, se você sente vergonha de chegar diante de uma pessoa, de falar de Cristo, que o Senhor te dê ousadia nesta noite. Que o Senhor te dê sabedoria de como chegar nos lugares, de como chegar. Irmãos, eu não estou falando aqui para ser pregadores, não. Eu estou falando aqui de levar, de falar de Cristo. E isso todo mundo sabe falar. Todo mundo sabe contar um testemunho daquilo que Deus fez, todo mundo aqui. Se você não souber pregar, fale o que Cristo fez na sua vida. Amém?